Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Polícia Civil prende 3 suspeitos de participação naquele roubo ocorrido ontem em uma empresa de transporte de valores em Uberaba. Os presos estão ligados à facção criminosa PCC. 3 suspeitos de assalto a uma agência bancária em Contagem, na Grande BH, continuam sendo procurados. Polícia Federal prende jovem que embarcava para a Alemanha com drogas em fundo falso da mala. Trem descarrila e maquinista fica preso nas ferragens. Vamos encerrar hoje aqui no Jornal a cobertura especial sobre os 2 anos da tragédia com a barragem de Fundão em Mariana. E tem um serviço curioso que está sendo feito por historiadores, que é a separação de objetos simples que passarão a contar a história das comunidades atingidas. Venda Nova é a região com o maior número de casos de dengue em BH. E hoje vamos dar mais dicas de prevenção contra os avanços do mosquito que transmite doenças, gente, que matam. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil de Goiás prendeu 3 suspeitos de participação no roubo a uma empresa de transporte de valores em Uberaba, na região do Triângulo Mineiro, na madrugada desta segunda-feira. 2 homens têm ligação com a facção criminosa PCC. Agnaldo Francisco da Silva Pereira, conhecido como Magna, Anderson Manuel de Souza, vulgo Nativa, e Camila Pereira da Silva, esposa de Magna. Os 3 foram presos pela Polícia Civil de Goiás. Com eles foram apreendidos celulares, 3 armas de fogo e dinheiro. A polícia investiga a ligação desses criminosos em um assalto que destruiu essa empresa de transporte de valores aqui em Uberaba e aterrorizou a população na madrugada de segunda-feira. Equipes da Polícia Civil e Militar estão em Goiânia apurando mais detalhes. Na verdade, nós vamos buscar levantar maiores dados dos fatos que envolveram aqui Uberaba. Estamos com várias frentes de investigação, juntamente com a Polícia Civil, a Polícia Federal, e com certeza nós vamos prender toda essa quadrilha. E essa ida lá em Goiânia é para a gente inteirar ainda mais dos fatos e outros envolvimentos que podem ter correlação com o fato acontecido em Uberaba. E nós estamos indo lá para poder verificar essas informações e, é claro, aquilo que o coronel falou, nós não vamos descansar enquanto não colocar todo mundo atrás das grades. Provavelmente o delegado vai autuá-los pelo que encontraram, pelo que foi encontrado com eles, e nós iremos analisar tudo isso. Nós estamos levando um delegado, um outro oficial, para poder analisar com a gente o que é que nós vamos, de que forma nós vamos seguir nas investigações. Agnaldo Francisco mora com a esposa há 1 ano na cidade de Caldas Novas, em uma casa de luxo, local onde foram apreendidos 3 veículos de alto custo. Ele teve participação em outras ações criminosas semelhantes à que aconteceu em Uberaba. E um outro assunto que é destaque hoje é que a Polícia Militar procura pelo menos 3 suspeitos que teriam assaltado uma agência bancária em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de hoje. Nós vamos agora para a nossa redação, onde está a repórter Luciana Viana, que tem mais detalhes. Luciana, boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O assalto foi a uma agência bancária da Avenida João César de Oliveira, no bairro Eldorado, em Contagem. E foi na manhã de hoje. Os assaltantes invadiram o local por uma janela que fica na lateral do prédio. Estamos aí acompanhando as imagens. Agora, a Polícia Militar, segundo testemunhas, esses suspeitos teriam levado 2 malotes com R$250 mil. A assessoria do banco não confirmou o prejuízo, não deu mais informações, mas passam bem os vigilantes que foram rendidos, tanto os vigilantes da agência bancária quanto do carro forte, que acabaram de chegar naquele momento ali do assalto. Agora, a polícia está à procura e vamos aguardar os próximos passos e a investigação sobre esse caso que movimentou a cidade de Contagem hoje, viu, Nácia? Com certeza. Certinho, Luciana, obrigada pelas informações. E você vai ver agora mais notícias que são destaque hoje aqui em Minas Gerais. Trem descarrila e maquinista fica preso nas ferragens. O acidente aconteceu na madrugada de hoje no distrito de Quenquém, que pertence a Janaúba, no norte de Minas. A chuva forte teria afetado a estabilidade do solo sob os trilhos. O trem seguia para Aratu, na Bahia. Maquinista e auxiliar passam bem.
Carreta carregada de milho tombou na madrugada de hoje na BR-365 em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O trânsito chegou a ser interditado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo trafegava na contramão quando bateu na lateral do caminhão. O motorista do carro teve ferimentos leves. Será realizado de amanhã até o dia 15 de novembro um mutirão de cirurgias ortopédicas no Hospital da Baleia, em BH. Cerca de 20 vítimas de traumas com fraturas expostas serão atendidas. O tratamento ortopédico é integral e envolve médicos, enfermeiros e uma equipe multidisciplinar de atenção à saúde, com fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas. A Polícia Federal prendeu um homem de 24 anos por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. O flagrante foi ontem à noite, quando o suspeito embarcaria para a Alemanha com mais de 3 quilos de cocaína. A droga estava escondida em fundo falso na mala. Nós vamos encerrar hoje a série especial de reportagens que nos últimos dias recuperou os detalhes da tragédia com a barragem de Fundão, em Mariana. No último domingo, completou-se 2 anos que 3 municípios foram praticamente soterrados pela lama, afetando centenas de famílias e causando o maior desastre ambiental do país e o maior do mundo envolvendo barragem de mineração. Os processos criminais que apuram os culpados, entretanto, estão parados na justiça. Na matéria que você vai ver agora, nossa repórter Patrícia Barros e o cinegrafista Bruno Jardel mostram a volta por cima que vítimas da tragédia estão conseguindo dar depois de perder casa, parentes, amigos e até a fonte de sustento. Talvez você se surpreenda com o trabalho de preservação da história dessas comunidades atingidas. A equipe de restauração está colhendo objetos simples, como sabonete e flores de plástico, mas que tem sentido histórico. 2 anos já se passaram, mas muito trabalho ainda tem que ser feito. As indenizações já estão em andamento, mas ainda não chegaram a todas as famílias. O marido de Tânia operava máquinas na área da mineradora Samarco quando a barragem se rompeu. Ele foi um dos 13 funcionários e prestadores de serviços que morreram no acidente. Vivendo de pensão, ela acionou a justiça para brigar pelos direitos dela e das 2 filhas. Ajuda nenhuma da Samarco, sabe? Esses 2 anos ela não foi capaz de ligar para a gente para saber se a gente está precisando de alguma coisa, se a gente está bem. Vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês estão bem? Nada. Esses 2 anos a gente que está aí na luta mesmo, porque a gente não tem nada. A palavra de ordem nas comunidades e cidades atingidas pela tragédia do rompimento da barragem de Fundão tem sido se reinventar. O motivo é que, apesar dos esforços e investimentos da Fundação Renova em manejo dos rejeitos, recuperação de nascentes e da mata ciliar das regiões afetadas, ainda não é possível prever quando, de fato, o que for plantado nessas terras poderá ser consumido ou comercializado. Vemos fazendo um conjunto de ações nas propriedades que foram diretamente atingidas. Então, estou falando de plantio substitutivo, de acessos às propriedades, de acessos internos, de cercamento, de acesso à água e um conjunto de tecnologias que nós estamos trabalhando para aumentar a eficiência produtiva dessas áreas e também a regularização ambiental de todas as propriedades que foram atingidas com deposição de rejeito. As margens do rio Gualacho do Norte, o mais impactado pela lama, e outros afluentes do Rio Doce, ainda há muito rejeito depositado, o que também levanta suspeitas sobre a qualidade da água. O rejeito não, mas a mistura desse material do sedimento, nós não sabemos qual que é o comportamento e qual é o impacto disso no longo prazo. Para isso, está prevista a realização de um estudo de análise de risco à saúde humana, também segmentado por trechos. Então, nós começamos um piloto agora aqui em Minas e um no Espírito Santo, e a partir daí nós vamos estender esse estudo de risco à saúde humana para todo o trecho. A população das comunidades mais atingidas faz o que pode para tentar ter de volta uma rotina normal. No povoado de Gesteira, em Barra Longa, mães, filhas e uma amiga descobriram na culinária a receita para começar uma nova história, com pratos típicos como a pipoca de polvilho e o tropeirinho de Gesteira. Elas já pensam em montar uma cooperativa para vender essas e outras delícias, além do artesanato local. Nunca pensei que ia ser tão valorizada, tanto a comida como o doce, porque o doce a gente fazia só no Natal. E mesmo assim comia não dava aquele valor. Agora não. Agora cada belezinha daquilo ali tem um valor. Já está até vendendo para fora. Tá tendo encomenda. Nas cidades, até Mariana,
Atingida indiretamente pelo acidente, 2 anos depois, também ainda sofre as consequências. O município perdeu cerca de 8 milhões de reais mensais em arrecadação desde o ocorrido. Os setores mais impactados foram os de comércio, restaurantes e hotelaria, que perderam clientela, tiveram estabelecimentos e postos de trabalho fechados. Como 90% do que move a economia local vem da mineração, os empresários esperam pela volta das atividades da mineradora. Nós estamos torcendo pela retomada da Samarco, da atividade da Samarco, e gostaríamos também de uma matéria, de uma publicidade a favor de Mariana, para desassociar a tragédia como a tragédia de Mariana. Mas assim como nos povoados, a cidade também precisa encontrar outras formas de gerar renda, não depender tanto da mineração e, principalmente, de absorver os mais de 15 mil trabalhadores desempregados após a tragédia. Acho que todo mundo tem que recomeçar. Teve vários acidentes aí também de grande importância, como a TAM não parou, teve derramamento de óleo da Petrobras, não parou. Então acho que a empresa também merece uma segunda chance, porque os pais que estão lá dentro, eles contam os dias para estar voltando para trazer o alimento para os seus filhos em casa. E será preciso até mesmo reinventar o que restou da história das comunidades destruídas. Para isso, serão construídos memoriais. Além disso, um minucioso trabalho de restauração e recuperação de mais de 2.200 imagens sacras, objetos litúrgicos e fragmentos de altares das igrejas que ficavam nas 3 comunidades também será realizado. Algumas peças foram encontradas a mais de 100 quilômetros das capelas de origem. O curioso por aqui é que até microfones, uvas de plástico e uma garrafa com água benta foram resgatados da lama. É que tudo passou a ter ainda mais valor sagrado e histórico. Mesmo que, entre aspas, seja um objeto aparentemente, é uma flor de plástico. Só que essa flor de plástico foi agregado a ela um valor que ela não tinha antes. É uma flor de plástico que estava no interior da igreja no momento dessa tragédia. Tudo agora ajuda a contar a história. Tudo é história e eles se reconhecem em pequenos objetos. Por meio de nota, a Samarco se posicionou com relação às indenizações por mortes decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Segundo a mineradora, foi antecipado para os familiares das vítimas, em janeiro de 2016, o valor de R$100 mil. Além disso, a empresa indenizou, mediante acordo, parentes de 10 das 19 vítimas nos últimos 2 anos. O valor total é de R$9 milhões. Os critérios dos pagamentos, segundo a empresa, são objetivos e o montante varia de acordo com a quantidade de pessoas de cada família e os respectivos graus de parentesco. A empresa reiterou que segue em contato com os familiares e os advogados nos demais casos e que está buscando ativamente a conciliação. Por mais que os culpados, paguem as indenizações previstas em lei, que os danos ambientais sejam minimizados com bilhões de reais de investimentos, jamais a vida das famílias atingidas voltará a ser como antes. Esse aspecto afetivo da tragédia é irrecuperável. Não há dinheiro no mundo que pague ou que apague esse trauma. O que todos nós esperamos é que a tragédia com o rompimento da barragem de Fundão nos ensine, que mude as leis, que aumente a fiscalização e, sobretudo, que as tecnologias de prevenção sejam mais amplamente usadas. Agora, tem um outro aspecto dessa história sobre o qual pouco se comenta. É o preconceito que as famílias que foram transferidas das cidades atingidas estão sofrendo. Tem gente que os chama de pé de lama. Tem cabimento? Tem cabimento tripudiar em cima da dor alheia, dizendo que as vítimas estão em boa situação financeira agora, porque estão recebendo o auxílio mensal da empresa, dizendo que alguns deles não tinham esse dinheiro antes da mudança? Coisas assim, tornam a tragédia da Samarco ainda maior que a tragédia original. Bom, e agora, ouvindo o lado da Samarco, a empresa vem realizando ações de correção e também de melhoria de segurança dentro da área de operação ali da empresa na barragem de Mariana, desde a tragédia que matou 19 pessoas no dia 5 de novembro de 2015. Nossa equipe foi lá para conferir e te mostra os detalhes. Algumas máquinas ainda trabalham na área da Samarco, em Mariana. Tudo isso é para manter em boas condições as obras feitas pela mineradora, depois do rompimento da barragem de Fundão há 2 anos. Considerado o maior acidente ambiental do Brasil, a enxurrada de lama destruiu a comunidade de Bento Rodrigues, matou 19 pessoas e atingiu outras 500 mil ao longo da bacia do Rio Doce, em Minas e no Espírito Santo.
Para evitar que os rejeitos de minério de ferro que ainda restam por aqui continuem chegando ao Rio Doce, a mineradora investiu 600 milhões de reais de 2015 até agora. Os recursos foram utilizados em obras para garantir mais segurança. Entre as principais medidas, o reforço das estruturas que resistiram ao acidente, a construção do sistema de contenção da lama, com paredões de pedra, e a reestruturação de uma das barragens, que teve a capacidade do reservatório ampliada. A boa notícia é que os rejeitos de minério já não chegam mais ao Rio Gualacho, afluente do Rio Doce. Essas obras já estão concluídas, ao longo de 2016, elas foram sendo executadas e concluídas. Já passamos o período de chuva de 2016 e 2017 com muitos bons resultados, ou seja, todas essas obras, todo esse sistema de contenção funcionando dentro daquilo que a gente previu, dentro daquilo que a gente planejou. Além disso, para evitar o risco de acidentes, mais de 400 equipamentos como câmeras e radares foram instalados em pontos estratégicos da mineradora. Os dados coletados são acompanhados online por especialistas, onde são monitorados 24 horas por dia. A gente ganha na velocidade da tomada de decisão, a gente consegue responder mais rápido no caso de qualquer anormalidade. Mesmo depois da formação de comissões, viagens e inúmeras reuniões, os deputados mineiros não aprovaram nenhum dos 3 projetos que tratam direta ou indiretamente do rompimento da barragem da Samarco, em Fundão. De acordo com a apuração da reportagem da Rádio Band News FM aqui em BH, não existe sequer uma data para a votação dos projetos na Assembleia Legislativa. Os textos tratam do licenciamento ambiental e da fiscalização de barragens, da destinação dos recursos das taxas de fiscalização e também da instituição da política estadual dos atingidos por barragens aqui no estado. Os deputados que lidam com esse tema chegaram a pedir uma nova reunião para falar do assunto, mas nada foi marcado. E depois do intervalo, você vai conhecer de perto o mosquito transmissor da dengue. É mais uma reportagem da nossa série Todos contra o Aedes. Venda Nova é a região com o maior número de casos de dengue em Belo Horizonte, seguida da região noroeste. Você confere agora mais uma reportagem, da série Todos contra o Aedes, que mostra as consequências das doenças provocadas por esse mosquitinho e os cuidados simples que todos nós devemos tomar para ficarmos protegidos. Está vendo aquela água parada ali? Foco de dengue, zika e chikungunya. Se o mosquito transmissor dessas doenças estiver na poça, cuidado, ele mata. No ano passado ocorreram algumas mortes de chikungunya no Brasil, que isso não era relatado na literatura, principalmente entre idosos. Então o chikungunya também tem que ser olhado com mais cuidado, principalmente naquela faixa etária acima de 60 anos de idade, mas sem dúvida o que leva à morte, que leva mais letalidade é a dengue. O mosquito transmissor da doença é esse aí, Aedes aegypti. Pequeno, urbano, vive no interior ou bem perto da sua casa. Basta encontrar qualquer lugar com água parada para que ele se desenvolva. Por isso, é bom evitar qualquer foco. Eu proporia de fazer um checklist sempre, Então, verificar todas as garrafas, copo, vaso sanitário sem uso, aquelas geladeiras antigas que tem bandeja de água e que acumula água, filtro que não está sendo utilizado, a gente já encontrou, muitos casos em filtro. Então, qualquer possibilidade de ter poça de água deve ser retirado. Renato é um admirador de plantas. Além de ser gerente de floricultura, gosta de ter várias espécies em casa para decorar o ambiente. Só que nessa época do ano, com a chegada das chuvas, o cuidado dele é redobrado. Nas mudas, saco plástico furado para permitir a passagem de água. Pratinho embaixo das plantas, só se for com areia para sugar a água. E quando a opção do cliente é pela bromélia, ele logo adverte para o cuidado com a água, que fica acumulada nas folhas da planta. Tem que molhar a terra, que a própria planta suga da terra a água, não precisa jogar nela. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Venda Nova é a região com a maior incidência de dengue em Belo Horizonte. Em 2017, até o momento, já foram confirmados 133 casos da doença. Na segunda posição no ranking dos locais com o maior número de pessoas infectadas pelo vírus na capital está a região noroeste, com 124 confirmações. Seguida pela Nordeste, com 101, Pampulha, com 93,
Oeste com 84, Barreiro com 82, Norte com 73, Leste com 61 e região Centro-Sul com 52 vítimas. Você sabia que Venda Nova é a região com maior incidência de dengue em Belo Horizonte? Não. É água suja, água parada, lixo nas beiradas dos esgotos, nas esquinas, né? Já teve dengue? Já. Como é que foi? Pegou aqui? Terrível, peguei aqui. E a senhora grávida, andando em Venda Nova, não fica com medo, não? É, né? É difícil, mas fazer o quê, né? Caso o indivíduo sinta algum sintoma do vírus, o cuidado com a hidratação deve ser imediato e um especialista precisa ser consultado. Qualquer sintoma, né, que apareça, que normalmente é febre, mais 2 sintomas, que seja vômito, cefaleia, dor de cabeça, dor no corpo, petecas, manchinhas pelo corpo, sangramento, isso são sinais de alerta que devem ser imediatamente remetidos para o serviço, né, de saúde para poder verificar. Independentemente, o ideal é iniciar a hidratação. Né? Faça o soro caseiro, comece a beber líquido, porque é um dos principais consequências da dengue, da demora, é a insuficiência renal. Então, assim, é importante a hidratação o mais precocemente possível. Em tempos em que o mundo virtual muitas vezes é mais valorizado que o real, que os aplicativos promovem encontros entre pessoas primeiro pela internet, a valorização do outro, do próximo, é cada vez menor. Mas não há como viver em sociedade sem pensar em quem está aqui do seu lado ou aí. Quem faz essa reflexão hoje é o nosso comentarista Paulo Navarro. Olá, recebi essa semana bela reflexão. Bela que também deveria ser óbvia, mas não é. Você sabia que seu nascimento foi através dos outros? Seus primeiros banhos e seu nome foram dados por outros? Você foi educado por outros. Sua renda vem por meio dos outros. Se você quer se divertir ou fazer uma viagem, vai a um show, cinema, teatro, restaurante, estádio, são os outros que te servirão. Quando você adoece, é cuidado pelos outros. O respeito a si é dado por outros. Seu último banho será dado por outros. Seu funeral será realizado por outros. E os pertences e propriedades serão herdados por outros. Então, por que deixamos o nosso ego, tempo e dinheiro, nossa carreira e crença nos levarem a menosprezar o valor dos outros? Está na hora de nos tornarmos mais amorosos, mais humildes e mais amigos, porque precisamos um dos outros todo o tempo. Sejamos gratos com o próximo. Cada um de nós é o outro do outro. Cuidemos um dos outros. Em tudo, eu e você precisamos um do outro. É isso aí, Paulo. Bom, gente, depois do intervalo, o professor de física mais famoso do Brasil te convida a enfrentar a vida exatamente como ela é. Um jeito positivo aí para encarar o seu dia a dia é a seguir. Está na hora daquela provocação semanal do professor Pachecão, que nos faz refletir sobre a vida e sobre as nossas atitudes. O professor de física mais famoso do Brasil quer saber se você vive ou se apenas existe. Confira. Meus queridos, a vida não é do jeito que deveria ser, é do jeito que é. A diferença está na sua maneira de enfrentá-la. E se a coisa não estiver boa, saiba que a diversidade desperta em nós capacidades que em outras circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas. Minha sugestão é, aproveite cada momento. Sempre digo para conscientizar os meus amigos e alunos de que a vida é uma dádiva fatal. No final, ninguém sairá vivo daqui. Acho isso lindo e inspirador. Meus queridos, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. E aí, você está vivendo ou existindo? Viver não é doar um pouco, irmão. É doar sempre. Não é apenas suportar a ofensa, é esquecê-la. Não é compadecer, é ajudar, mesmo que isso se torne incômodo. Viver não é simplesmente sorrir, é mais do que isso, é fazer alguém sorrir. Não é medir sua ajuda, é ajudar sem medir. Não é ajudar somente quem está perto, mas está perto, sempre perto, para ajudar. Quem realmente vive e ama, não faz o que pode, faz o impossível. Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficamos com a nítida impressão de que não os amamos o suficiente.
Então viva, meu irmãozinho. Ame as pessoas ao seu redor. Diga-lhes o quanto elas significam para você. Perceba que a felicidade é uma coisa tão simples que você pode alcançá-la num só gesto, desde que esse gesto transmita tudo de bom que existe em você, desde que signifique sinceridade, desde que demonstre amor. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. E agora eu tenho um convite para você. Nós vamos, a partir de hoje, você aí que visita as nossas redes sociais da TV Band Minas, vai ver matérias exclusivas feitas pelas equipes do nosso jornalismo só para o Facebook e também para o nosso YouTube. Um conteúdo exclusivo para quem gosta de curtir e de compartilhar. Na primeira reportagem que está lá na página da TV Band Minas, nós falamos sobre o aumento no número de casos de leishmaniose visceral. Já ouviu falar dessa doença? Quando não é tratada adequadamente, olha, ela tem 90% de chances de matar o paciente. Então acesse o facebook.com/TV Band Minas e confira esse conteúdo especial. Nós ficamos com o Jornal Band Minas por aqui. Espero que você passe lá nas nossas redes sociais e querendo fazer um contato conosco, use o BandZap 99-772-7663. Obrigada pela audiência e até amanhã.